O lançamento de satélites a partir da base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão, leva a uma economia de bilhões de reais em relação aos lançamentos feitos em outras bases, a exemplo de Cabo Canaveral nos Estados Unidos. É de interesse estratégico dos Estados Unidos impedir o livre desenvolvimento das nossas pesquisas e de inovação no campo aeroespacial. Os Estados Unidos sabem perfeitamente que, uma vez desenvolvido um veículo lançador de satélites, com pouca adaptação, será possível ao Brasil deter a tecnologia para a produção de mísseis balísticos de longo alcance, o que permitiria à nossa nação a garantia da segurança estratégica e soberana do nosso território. Portanto, cabe aos Estados Unidos, de acordo com seus próprios interesses, impedir o livre desenvolvimento dessa tecnologia, restringindo a capacidade de defesa e a capacidade estratégica e soberana do Brasil. E os Estados Unidos querem mais, eles querem se apropriar da base de Alcântara para lançar os seus satélites e as suas naves aeroespaciais de lá. E o governo brasileiro vem nos últimos tempos facilitando o processo de repasse praticamente a custo zero, com financiamento público do Estado brasileiro via BNDES, para que os Estados Unidos passem a ocupar a base de Alcântara, tomando para si também os segredos estratégico-militares desenvolvidos durante anos pelas Forças Armadas brasileiras. Mas não é apenas nesse aspecto que nós também perdemos no campo estratégico. Nós vínhamos desenvolvendo já há 12 anos, pelo menos, uma recomposição da nossa indústria naval. Vários estaleiros, em função dos grandes investimentos da Petrobras e particularmente da Transpetro, que é a subsidiária de transporte e logística da maior empresa brasileira, vinham estimulando a criação de estaleiros para a produção de navios de grande porte, navios de transporte carga, navios gazeiros e navios petroleiros, e também de setores das plataformas de petróleo do pré-sal. Essa tecnologia passou a ser desenvolvida no Brasil, a indústria naval se recompôs no país e agora vive seus últimos momentos, vive um momento de profunda crise, uma vez que a Petrobras alterou a sua plataforma política de investimentos e hoje assume uma plataforma de desinvestimentos e venda de ativos. E isso acabou levando ao rompimento de todos os contratos entre a Transpetro e os estaleiros navais. E, como consequência, a quebra dos estaleiros do Rio Grande do Sul, do Comperj no Rio de Janeiro, daqui de Suape em Pernambuco, e Suape é importante porque hoje Suape dispõe de 2 estaleiros navais, o estaleiro Atlântico Sul e o estaleiro Vard Promar, e o estaleiro Atlântico Sul, produtor de grandes navios petroleiros, é o maior estaleiro da América do Sul, né, e um dos maiores estaleiros do mundo. E já tem data certa para fechar suas portas agora em março do ano que vem, de 2019, mostrando a quebradeira geral do setor naval brasileiro. Isso também aconteceu em Pecém, no Ceará, isso também aconteceu em Itaqui, no Maranhão, que previa-se serem 2 grandes bases de refino de petróleo brasileiro a partir dos investimentos nas obras das refinarias Premium, no Ceará e no Maranhão. Então, nós temos aí, com a quebra da indústria naval brasileira, a impossibilidade de produzirmos, eventualmente, uma indústria de guerra naval que nos garanta a preservação da nossa soberania. E no que tange, finalmente, ao setor aéreo, ao setor da aeronáutica, nós tivemos também a interrupção do processo de transferência de tecnologia inaugurado com as relações com a Suécia, no processo de compra dos caças suecos, os Gripen, e com isso há uma interrupção do processo de recomposição tecnológica das Forças Armadas e particularmente da aeronáutica, dificultando tremendamente a garantia de segurança do nosso espaço aéreo em relação a possíveis intervenções ou iniciativas de países estrangeiros. Então isso prejudica muito a defesa da nossa soberania. E, finalmente, a venda da Embraer, a nossa maior indústria aeronáutica, também prejudica muito a estratégia de defesa e de garantia da nossa soberania. A Embraer se transformou numa das mais importantes indústrias
aeroespaciais e aeronáuticas do mundo, e agora passa por um processo de venda para a Boeing, norte-americana. E com isso todos os segredos estratégicos, todos os segredos tecnológicos desenvolvidos no Brasil, principalmente pelo ITA, pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, passarão agora ao controle dos nossos principais concorrentes, dos norte-americanos da Boeing. A Embraer era uma empresa que produzia pequenos aviões militares, e principalmente aviões comerciais. Entretanto, ela tinha tecnologia para se transformar rapidamente numa estrutura industrial produtora de naves de guerra e defesa. Uma vez que nós vendemos a Embraer, vendemos também as oportunidades de preservação de instrumentos de defesa da nossa soberania. De uma forma sintética, então, nós temos os principais projetos estratégico-militares do Brasil sendo embotados, sendo interrompidos e destruídos. O veículo lançador de satélites, o submarino de propulsão nuclear, as aeronaves da Embraer, o setor naval, e com a quebra desses setores nós temos também um prejuízo muito grande do setor metal-mecânico, do setor metalúrgico, do setor siderúrgico. Portanto, há um efeito em cadeia, não apenas no que tange a política estratégia, mas também a incapacidade das nossas empresas a assimilarem mão de obra e produzirem renda e riqueza no nosso país, de forma que as mercadorias antes produzidas por essas indústrias nacionais terão que ser agora compradas de fora, gerando renda, gerando riqueza e empregos para fora do país, negando os interesses nacionais de fortalecimento do mercado interno como vivenciamos durante o começo do século XX. Bom, eu estou falando agora num contexto internacional porque um país dependente como o Brasil, que se sustenta a partir de uma burguesia frágil, uma burguesia de segunda categoria, incapaz de tomar para si o comando da economia nacional, incapaz de executar as funções características de uma burguesia dinâmica e, por isso, associada, dependente, articulada com os interesses estrangeiros, nessas circunstâncias, nós só podemos pensar a política no Brasil a partir dessas referências internacionais. Um país dependente não tem soberania plena para o exercício da sua política ou da sua política econômica. Então só podemos pensar as mudanças que vêm acontecendo no Brasil nesse eixo de retomada da dominação norte-americana sobre a região da América Latina. Nesse aspecto, é importante a gente lembrar que elementos fascistas que vêm associados a essas guinadas à direita que passam a acontecer em diversos países da América Latina estão diretamente integrados aos interesses das grandes corporações econômicas norte-americanas e da própria Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu quero começar a comentar com vocês algumas características próprias do modelo fascista no Brasil e na América Latina, que foram destacadas então por Florestan Fernandes, como eu comentei, em 1971. Quando Florestan fala do fascismo na América Latina, ele faz questão de distinguir a modalidade desse fascismo daquela graçada na Europa Central, particularmente na Alemanha e na Itália. Ele aproxima um pouco mais o modelo do fascismo brasileiro e latino-americano às características verificadas em Portugal, de Salazar, e na Espanha, de Franco. Algumas características desse fascismo são bastante diferenciadas do fascismo alemão, que derivou no nazismo, e do fascismo italiano de Benito Mussolini. E é preciso entender essas características para a gente poder qualificar não só a realidade que nós estamos vivendo, mas também as perspectivas de futuro que nós temos para o nosso país e para a nossa sociedade. Porque certamente com essa guinada à extrema-direita, quem será o maior perdedor será o povo mais pobre. Serão aqueles que se submeterão a processos de ultraexploração ainda mais intensos, de precarização do trabalho ainda mais intensos. E isso é função direta da subordinação, da ampliação da subordinação internacional do Brasil.
Quando Florestan Fernandes fala no fascismo na América Latina, e ele destaca essa característica que é o fascismo na América Latina, não é o fascismo em geral, ele procura demonstrar que aqui na nossa região o fascismo se apresenta com muito menor refinamento ideológico. Há uma base muito frágil do ponto de vista ideológico que sustenta as políticas fascistas. E isso nós conseguimos perceber perfeitamente ao observar a equipe montada e que está em processo de consolidação do presidente eleito Jair Bolsonaro, uma equipe de baixíssima qualificação intelectual, e fruto de um movimento também com baixíssima homogeneidade intelectual e doutrinária. Há muito pouca reflexão associada à formação de um grupo fascista no Brasil que vem dando sustentação à emergência da extrema-direita no país. Florestan também dizia que o fascismo na América Latina ele pode se desenvolver sem o apoio à mobilização das massas. Muito diferente do fascismo alemão e do fascismo italiano, o fascismo na América Latina ele não se ancora no sindicalismo e no movimento de massas para se disseminar. Ele não precisa disso. A característica da figura de Jair Bolsonaro é sintomática disso. Ele não tem atrás de si uma base social que lhe dê amparo, uma base organizada, orgânica, que de alguma maneira consegue mobilizar massas em torno de plataformas pré-definidas. Ele possui um grande apoio popular, que se demonstrou agora nessas últimas eleições, entretanto é um apoio fluido, disperso, e isso também é característica própria do fascismo na América Latina. Não é um fascismo concentrado, mas é um fascismo não sistemático, é um fascismo difuso. O fascismo na América Latina também, em geral, não possui um vínculo com o associativismo civil, quer vínculos com sindicatos, com associações, com movimentos. Tanto é que Jair Bolsonaro não tem qualquer vínculo com as centrais sindicais, não tem qualquer vínculo com os movimentos sociais, não tem qualquer vínculo, inclusive, com os partidos políticos organizados no país. E isso é uma característica também própria da América Latina. A possibilidade do fascismo se desenvolver sem o amparo dos partidos, mas não contra os partidos. Muito diferente da Alemanha e da Itália, que vivenciaram modelos fascistas de partido único, na América Latina o pluripartidarismo pode conviver com estratégias fascistas, e é o que de fato nós verificamos quando observamos a trajetória pregressa de Jair Bolsonaro como claramente expressando uma figura que não tem qualquer tipo de vinculação com estruturas ideológicas, programáticas ou partidárias. A cada 6 meses ele troca de partidos. O partido que o elegeu é um partido de aluguel, é uma legenda, não tem qualquer pressuposto programático ou ideológico que lhe qualificasse como um partido efetivo, e também não tinha na sua trajetória pregressa qualquer tipo de expressão parlamentar. O PSL do eleito Jair Bolsonaro era um partido que não tinha representação parlamentar, e agora se tornou a segunda maior bancada da Câmara Federal com 52 deputados. Muito semelhante nesse aspecto ao que ocorrera com Fernando Collor de Mello, que se lançou aventureiramente também, assim como Jair Bolsonaro, às eleições de 1989, e na onda Collor acabou se elegendo uma bancada de 30 deputados do PRN, o Partido da Renovação Nacional, uma legenda de aluguel que 6 meses depois da eleição já não existia mais, mostrando a insolidez de qualquer vínculo ideológico, programático, partidário, institucional, associativo desse tipo de fascismo que nós verificamos na América Latina. Outra característica própria do fascismo na América Latina é que ele pode prescindir de lideranças carismáticas. Não é o nosso caso particular, porque o Jair Bolsonaro se apresenta como uma liderança carismática com característica salvacionista.
Mas há um fascismo que pode se nutrir sem a existência dessa liderança carismática, porque na América Latina o fascismo se qualifica como um totalitarismo de classe e não do líder. Um totalitarismo que torna a esfera política monopólio dos grupos dirigentes, dos grupos dominantes, que não têm capacidade ou interesse de tornarem-se grupos dirigentes, mas que dão guarida e sustentação aos governos fascistas. Exatamente porque os governos fascistas têm um compromisso com a reprodução dos interesses da plutocracia. Plutocracia é o governo dos ricos, é o governo das elites dominantes do capital. Não é propriamente um governo de classe, mas expressa uma hegemonia, uma autocracia da classe dominante, da classe mais rica. E é nesse sentido de um totalitarismo de classe que se expressa o fascismo. Portanto, pode acontecer de o candidato fascista agora eleito, no futuro não muito distante, vir a sair do poder. E isso, entretanto, não eliminará o fascismo. Derrotar um candidato fascista não significa necessariamente derrotar o fascismo, porque o fascismo na América Latina não se ancora exclusivamente nas características próprias do líder, não se ancora no personalismo carismático da liderança. Ele pode prescindir desse carisma, ele pode prescindir dessa liderança, contanto que reproduz os interesses e a manutenção do status quo ante, ou seja, a estrutura de estratificação e desigualdade pré-estabelecida. Outra característica do fascismo na América Latina, que se distingue do fascismo centro-europeu, é a questão do nacionalismo. Na América Latina, o fascismo se apresenta com uma plataforma claramente patriótica, mas fundamentalmente de um patriotismo infantil, um patriotismo ancorado em símbolos nacionais, como a bandeira nacional, como as cores nacionais, sem que com esse patriotismo venha de roldão o nacionalismo. Há um fascismo antinacional, que é a característica própria do fascismo na América Latina. É um fascismo de caráter entreguista, exatamente porque as burguesias dos países periféricos não têm a capacidade efetiva de levar a cabo os processos de aprofundamento das revoluções burguesas nesses países. Trata-se de uma burguesia subordinada, associada aos interesses do capital internacional e que não toma para si o controle do Estado. Ela relega a outrem o controle e a administração do Estado, contanto que aqueles que controlam o Estado preservem os seus interesses e os seus privilégios e preservem as relações com a potência dominante. Então, nesse aspecto, podemos pensar num fascismo patriótico sem nacionalismo, muito diverso do nacionalismo alemão, do nacionalismo italiano, de Hitler ou Mussolini. Neste caso brasileiro, o patriotismo não vem associado ao nacionalismo. Como comentei há pouco, ao contrário, vem associado a políticas de abertura comercial, de venda de ativos nacionais, de alienação do patrimônio nacional. E o patrimônio nacional não é só o patrimônio das nossas indústrias, do nosso parque industrial e produtivo. É o patrimônio também que reside no subsolo brasileiro, principalmente através dos minérios, da água e do petróleo de que nós detemos. Esses são ativos fundamentais para o século XXI. Qualquer nação que se queira soberana no século XXI tem que se preocupar com minérios, com petróleo e principalmente com água. E nós temos a sorte de termos esses ativos, de termos esses recursos naturais abundantes no nosso país. E quando nós observamos o fim da política de conteúdo nacional da Petrobras, abrindo caminho para que empresas norte-americanas e inglesas assumam o controle da exploração do nosso pré-sal, queiram assumir o controle dos nossos aquíferos, particularmente do aquífero Guarani, o maior aquífero do mundo, quando eles querem assumir o controle da biodiversidade amazônica, o que está em jogo é a abdicação da soberania nacional. Portanto, é um fascismo que conduz a um antinacionalismo, um objetivo
antinacional, embora com um discurso de aparente patriotismo e de unificação nacional. Todo fascismo, ele se caracteriza como um regime totalitário, antimoderno, antirrevolucionário. E quando eu falo em revolucionário, que eu não quero me referir apenas às perspectivas antissistêmicas contra a ordem, como são as perspectivas do socialismo e do comunismo. Eu me refiro a essas tendências, mas também às tendências burguesas. É bom lembrar que o Brasil é fruto de um processo de revolução, de transformação social e econômica incompleto, de um capitalismo tardio, que deu origem a uma burguesia subordinada, uma burguesia incapaz de levar a cabo as exigências de uma burguesia moderna e dinâmica, capaz de concorrer em pé de igualdade com outras burguesias das nações soberanas e autônomas. Por isso, o nosso modelo de fascismo, ele é diferente. É diferente porque ele pode sempre se subordinar aos interesses estrangeiros, embora sempre com um único caminho, com um único destino, a contra-revolução. E contra-revolução aqui eu me refiro não só ao aspecto econômico, da diversificação industrial, econômica, da produção de informação, tecnologia e inovação, mas também uma contra-revolução no que tange aos comportamentos, no que tange aos valores. A contra-revolução diz respeito à negação dos valores próprios da modernidade burguesa e capitalista. Valores como a igualdade, como a equidade, como a liberdade, como uma plataforma de direitos. Quando nós falamos em um movimento contra-revolucionário, nós podemos observar a crítica aos valores próprios da modernidade capitalista que são rechaçados. Valores que emergem do século XVIII, das revoluções burguesas clássicas, da Revolução Inglesa, norte-americana, francesa, que emergem do ideário iluminista, antimedieval, um ideário ancorado no racionalismo, no cientificismo, ancorado na perspectiva de um Estado soberano que garante instrumentos de participação e representação ativos da sociedade nos diversos países, e é esse conjunto de valores que são rechaçados de forma contra-revolucionária. Quando a sociedade passa a participar mais ativamente do jogo político e econômico, quando a sociedade passa a reivindicar direitos e liberdades, quando a sociedade passa a reivindicar igualdade e equidade, que são valores fundamentais da ordem burguesa capitalista, não estamos falando em socialismo. Quando esses valores vêm à tona, os movimentos contra-revolucionários procuram rechaçá-los, exatamente com posturas anti-intelectualistas. E isso a gente vê muito claramente na oposição sistemática ao pensamento crítico, à ação livre nas universidades, dos movimentos sociais, e isso certamente acaba redundando em políticas de combate à crítica, à reflexão e à razão. O combate ao intelectualismo envolve também a censura, o impedimento da reflexão crítica, o impedimento das luzes da ciência. Trata-se de uma postura antirrevolucionária, contra-revolucionária, anti-iluminista, com clara vinculação com tendências irracionais e com tendências totalitário-religiosas também. Isso pode ser entendido como um novo obscurantismo, na contramão da perspectiva iluminista, burguesa, moderna, cientificista, humanista. Há um anti-humanismo, há um anti-cientificismo, há um anti-intelectualismo que está por trás dessas tendências. E isso favorece, ao mesmo tempo, as ações passionais, e a antipolítica, porque política ela se origina da ação racional. Não há política quando não há razão. Política é fruto da negociação, do diálogo. Quando não há diálogo e apenas violência entre os grupos contendores na esfera institucional e política, não há mais efetivamente política.
né? E no caso do Brasil, quando nós observamos a crítica à política, como se a antipolítica fosse a salvação para o Brasil, nós estamos rumando, antes de tudo, para a violência e para a barbárie. Não estamos reforçando os caracteres civilizacionais que emergiram dos séculos XVIII e XIX e que se disseminaram depois da Segunda Guerra Mundial, tendo a democracia como um valor universal. Depois do Holocausto nazista, a democracia se afirma no Ocidente como um valor universal. E não há democracia sem o contraditório. Não há democracia com um pensamento único. Não há democracia se as maiorias oprimem as minorias. A fala de Jair Bolsonaro nesse sentido é bastante expressiva. Disse recentemente, o candidato recém-eleito à presidência da República, que uma vez eleito, ele imporia sua vontade porque seria expressão da vontade da maioria. Bem, isso não se coaduna com a democracia. A democracia não é o governo da maioria. O Alexis de Tocqueville, um grande intelectual francês que estudou profundamente a democracia norte-americana, ele qualificava esse tipo de modelo impositivo e autoritário, o governo das maiorias, contra os interesses, liberdades e direitos das minorias, não como uma democracia, mas como uma tirania da maioria. Portanto, só para pensarmos em democracia, nós temos que entender que a democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos e liberdades das minorias, respeitado o pluralismo, respeitada a crítica e o contraditório no campo das ideias. Se elimina-se o contraditório, a crítica, e se eliminam-se direitos e liberdades das minorias, não temos mais democracia. Temos autoritarismo, podemos ter fascismo. E no nosso caso em particular, o que se demonstra agora é a emergência de um valor eminentemente fascista a orientar as tendências autocráticas que se inauguram. Bom, quando nós falamos também em fascismo na América Latina, é importante destacar que ele sempre vai procurar se desenvolver embotando e limitando, impedindo o avanço transformador das sociedades. Ele pode se dar, por exemplo, com o impedimento da transformação de uma democracia, com a participação restrita para uma democracia com participação ampla. Hoje nós temos uma democracia de participação restrita. E é exatamente na iniciativa de impedir a transformação do país em uma democracia de participação ampla é que apresentam-se essas vertentes antirrevolucionárias, contra-revolucionárias, retrógradas, que voltam o olhar para o passado e não para o futuro da nação. O fascismo, ele se apresenta também como uma tendência profundamente violenta. Não há fascismo sem um amparo de uma estrutura militar que lhe dê sustentação e de estruturas de controle sobre a sociedade marcadas pela violência sistemática de Estado. E isso nós já estamos vendo há muito tempo. O estado de exceção no Brasil não se inaugurou efetivamente com o golpe parlamentar de 2016. Nós já temos expressões do estado de exceção há muito tempo no Brasil. Por exemplo, com as chacinas reiteradas das polícias nas favelas, nas periferias, com a morte de jovens negros e pobres das periferias do país, em maior grau que qualquer guerra civil na história da humanidade. Portanto, quando a justiça fecha os olhos a esse genocídio, ela imprime uma característica de exceção. Essa característica de exceção ganhou corpo com o golpe parlamentar, uma vez que os preceitos constitucionais e legais passam a ser aplicados apenas em determinadas circunstâncias, dando uma aparência de manutenção de direitos e liberdades, enquanto, na realidade, para alguns grupos, direitos e liberdades não são respeitados. E a justiça é parte ativa para o desrespeito a esses direitos e a essas liberdades. Quando a justiça funciona para uns e não funciona para outros, quando a lei é interpretada de uma maneira para uns e de outra maneira para outros, quando os processos não seguem um transcurso legal, quando não há garantia de defesa ampla dos réus indiciados, julgados, não temos mais
um Estado democrático de direito. E é exatamente esse momento que nós verificamos